Alice, desliga teu microfone, por gentileza. Então, vamos lá, gente. Ó, a gente hoje vai começar a pincelar um pouquinho, trazendo esse ambiente laboratorial para dentro das nossas aulas virtuais, tá? Então, a gente intitulou aí como leitura de lâmina. Só que para antes da gente chegar de fato na leitura de lâmina propriamente dita, a gente tem que entender, relembrar, na verdade, um pouquinho do conteúdo teórico, tá? Então, olha, a aula de nervoso a gente ainda teve umas aulas ainda presenciais e já tivemos outras no ambiente virtual. Lembrando que essas aulas, elas estarão todas na Oficial 2, tá? Então, Oficial 2 do Pitágoras, a gente coloca todo o conteúdo, unidade 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente relembrar, então, antes de chegar de fato na leitura da lâmina, a gente vai fazer essa revisãozinha da divisão do sistema nervoso, tá? Desse tecido nervoso, tá? Então, o sistema nervoso, ele é dividido em duas porções. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Dentro desse sistema nervoso central, nós temos novamente uma subdivisão, tá? Então, o sistema nervoso central é subdividido em encéfalo e medula espinhal, ou medula espinal, tá? Que é a forma como a gente utiliza a nomenclatura atual. Ela já não tem mais o Hzinho, tá? Ela é só medula espinal. Então, o sistema nervoso central é subdividido em encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Vamos voltar aqui para finalizar logo o sistema nervoso central. Então, a subdivisão dele é encéfalo e medula espinhal. Dentro desse encéfalo, nós temos a divisão de cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Então, toda essa porção aqui, ó, que está dentro dessa caixa craniana, tá? Até aqui a partezinha azul, faz parte desse encéfalo, tá? A medula espinhal, ela já está então aqui para baixo, ok? Daí, quando a gente faz essa subdivisão, então, nós temos o cérebro, que é dividido em telencéfalo, maior porção, e diencéfalo. O tronco encefálico, que eu já tenho mesencéfalo, ponte e bulbo. E nós temos o cerebelo, que é essa porção aqui, tá? Todos eles são formados por tecido nervoso, tá? Cujas células que nós iremos trabalhar são diretamente os neurônios, e também falaremos um pouquinho sobre as células da glia, ou neuróglias, tá? E aí o sistema nervoso e a medula espinhal, então ela faz toda a parte aqui, ó. Então aqui eu mostro para vocês, ó, o cérebro e a medula espinhal, tá? Só fazendo uma menção com relação à medula espinhal, ela não tem no adulto, ela não tem o mesmo tamanho da coluna vertebral, sabe por quê? Porque ela não consegue acompanhar, aliás, ela não consegue não, ela não acompanha o crescimento dessa coluna vertebral, tá? Então, a medula espinhal, ela vai mais ou menos aqui, até a L1, L2, tá? Onde a gente tem, então, essa medula espinhal dentro dessa coluna cervical, tá? O que mais que eu falo aqui para vocês? Ah, sim. E dentro desse sistema nervoso central, ele é... Aliás, dentro dele não. Ao redor dele, nós temos tecido ósseo, que é justamente para proteção e sustentação, tá? Após esse tecido ósseo, nós temos as meninges, que fazem o processo de nutrição e proteção desse tecido. Então, nós temos as meninges tanto no encéfalo quanto na medula espinhal. Só lembrem daquela troca, tá? Substância branca e substância cinzenta, uma é o inverso da outra, na colocação dentro desse sistema nervoso central, tá bom? Falando então um pouquinho agora sobre o sistema nervoso periférico. Ele é dividido
entre sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso somático é o que está relacionado a todos os meus movimentos voluntários, tá? Então, o ato de eu abrir, flexionar esse braço, abrir e fechar esse braço, eu estou ativando, então, o meu sistema nervoso somático, tá? Relacionado aos movimentos voluntários. E todos os outros movimentos estão relacionados ao sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. Daí eu trouxe também para mostrar para vocês, então, a subdivisão desse sistema nervoso central, tá? E do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico são formados pelos nervos e pelos gânglios. Só aceitar mais um colega aqui. Ai, que bom que estão entrando. Estou feliz. Estava muito triste achando que vocês iriam me abandonar hoje. Vamos lá. E aí, então, vamos falar do tecido de proteção, tá? Desse sistema nervoso. Nós temos do sistema nervoso central. Então, nós temos as meninges. As meninges, elas são divididas em 3 porções, tá? Em 3 camadas. Camada dura mater, a camada aracnoide e a camada pia mater, tá? Então, dura mater, aracnoide e pia mater, tá? São as camadas de proteção, tá? Proteção contra o quê? Contra choques mecânicos, tá? Então, por exemplo, se eu bato minha cabeça, né? Faço aquela pressão e aí acabei batendo minha cabeça, né? Nós temos as meninges, então, como proteção disso aí contra esse choque. Então, eu passo esse choque mecânico, passo na aracnoide, aí ela absorve um pouquinho do impacto. Ela passa na aracnoide, ela absorve mais um tanto de impacto, até ela chegar na pia mater, tá? Para quê? Para proteger esse meu cérebro, aliás, para proteger, mas não que ele vá diminuir totalmente esse impacto, tá? Então, não é que ele vai a zero, não, ele só diminui esse impacto dentro desse cérebro, tá? Associado dessa camada pia mater, nós temos a produção direta do líquor, que é produzido bem aqui, ó, nesse espaço subaracnoide, tá? Então, aqui é que é produzido o líquor, que é aquele líquido que nós temos ali na caixa craniana, que está relacionado à nutrição e à proteção, tá? Esse líquor, ele é riquíssimo em glicose, então é através dele que nós conseguimos ter os metabolismos cerebrais. Nesse líquor é que a gente tem os hormônios, tá? Então, ali é que a gente tem a presença dos neurotransmissores, então é a partir desse líquor que nós conseguimos ter metabolização, nutrição e proteção, tá bom? E aí é que a gente mostra para vocês o cérebro, tá? A massa cerebral. O que eu preciso recordar daqui? As meninges possuem 3 camadas. Dura mater, que é a camada mais dura, mais rígida. Aracnoide, que ela tem um formatinho de aranha mesmo, de teia de aranha, tá? E a pia mater, que é a porção mais sensível que nós temos, tá? Então, aqui, ó, dura mater, aracnoide e pia mater, ok? Falando então desse sistema nervoso, nós precisamos falar do tecido nervoso e falar das células que fazem parte desse tecido nervoso. Que células são essas? Os neurônios, tá? Então, os neurônios, aqui a gente trouxe um neurônio bem bonitinho para vocês. O neurônio, então, é dividido em dendritos, corpo celular e axônio, tá? Associado a esses axônios, nós temos as bordas terminais. Os dendritos, eles são estimulados por modificações ambientais ou atividades de outras células. Então, a gente diz que o processo de chegada, de sinalização, ela é iniciado, então,
pelos dendritos. No corpo celular é onde contém o núcleo, ó, gente, o material genético, ele faz parte dentro desse corpo celular, tá? Bem como as mitocôndrias, os ribossomos, aí as outras organelas e inclusões citoplasmáticas, tá? Então fazem parte desse corpo celular. É aqui que a gente tem a codificação dessa mensagem. Então essa mensagem ela entra pelos dendritos, ela é codificada no corpo celular e essa informação é conduzida por impulsos nervosos através do axônio, tá? Esses impulsos nervosos são mediados através de potenciais de ação, tá? Onde nós temos os neurotransmissores que estão relacionados diretamente aqui a essa transmissão, tá bom? Ao final desse axônio, nós temos os botões terminais, tá? Que eles que estão relacionados diretamente a um outro neurônio ou um órgão efetuador, tá? Então aqui os dendritos eles recebem essa sensibilização e o axônio na sua porção final é que libera através de suas terminações essas modificações, tá? Quando a gente fala de cada porção do neurônio, aí é que a gente vai entender a coloração dessas substâncias dentro desse tecido. Nós temos que o corpo celular, por conta da quantidade de organelas que possuem do núcleo que estão ali, ele forma a substância cinzenta, tá? Então tem uma coloração um pouco mais escura, um pouco mais enegrecida, quando comparado à localização dos axônios dentro desse tecido, tá? Então os axônios, por a maioria deles serem relacionados à bainha de mielina, aos axônios em sua maioria serem mielinizados, e essa bainha de mielina, ela possui uma coloração mais branca, mais esbranquiçada, por conta da quantidade de gordura, de lipídios que nós temos nessa bainha de mielina, tá? Através dessa gordura, desses lipídios, é que a gente consegue ter a transmissão dos impulsos nervosos, tá? Então, o axônio, por conta da presença dessa bainha de mielina, tem essa coloração mais esbranquiçada. Então, a gente chama, então, por conta dessa coloração, de substância branca, tá? Então, a substância branca naquele tecido é formada pelos axônios. E a substância cinzenta é formada por corpo celular. Profa, pode ser que a gente encontre corpo celular associado a essa substância branca e o inverso? Pode, gente. Só que o maior quantitativo é dentro da substância branca de corpo celular e dentro da substância cinzenta, corpo celular, e dentro da substância branca, os axônios, tá? Função desses neurônios, propagar esses impulsos nervosos, tá? Agora, uma peculiaridade relacionada a esses neurônios, eles não possuem capacidade de multiplicação, tá? Então, você já nasce com aquela quantidade específica de neurônios, tá? O que pode acontecer no decorrer da vida, que é o que de fato acontece no decorrer da vida, a gente vai tendo lesões nesse tecido nervoso que leva à perda dessas células, tá? Então, é muito comum a gente ter no decorrer da vida a diminuição do quantitativo de neurônios, tá? E aí, vai ficar um espaço ali, se eu perdi aquele neurônio, então vamos pensar aqui que a gente tem vários neurônios aqui. Então, tem um bem aqui assim, no início, colado a esse dendrito, e eu tenho outro neurônio bem aqui. Esse aqui que a gente está no meio, ele simplesmente foi lesionado, né? O que vai acontecer? Eu vou perder a minha sensibilização aqui nesse meio do caminho? A priori, sim, tá? Por quê? Porque essas células, elas não têm capacidade de multiplicação. Porém, elas têm uma peculiaridade que nós chamamos de plasticidade neural. O que seria essa plasticidade neural? Tanto dendritos quanto axônio dessas células, das que estavam vizinhas a essa que foi lesionada, elas começam a se expandir
Para quê? Para que a gente não perca aquele sinal e a resposta seja novamente efetiva. Bora por exemplo. Aconteceu um acidente e aquela pessoa perdeu a fala, tá? Então foi lesionada a área do hipocampo em que falava que ele estava relacionado diretamente à fonação, tá? Então o que que acontece com esse paciente? O que que acontece com esse paciente? A priori ele perdeu a fala, né? Porque foi lesionada justamente a porção que estava relacionada a essa fala, a essa fonação. Só que o que acontece? Com fisioterapia, com tratamentos específicos, esses neurônios que estavam próximos a eles começam a se esticar e a tocar um no outro. Para quê? Para que aquele receptor relacionado à fonação volte a funcionar de uma forma efetiva. Então, nós tínhamos um aqui no meio, ele foi lesionado, só que esses ao redor fazem com que a gente tenha esse toque novamente, a gente tenha a passagem desses neurotransmissores, tá? Isso aqui é que a gente chama de plasticidade neural. Só que a plasticidade neural, na maioria das vezes, ela não retorna à sua normalidade, tá? Ela não volta ao 100%. Então, aquela pessoa, ela retorna à sua fala, mas ela tem uma leve dificuldade na fala. Lógico, a gente destruiu um neurônio que estava ali relacionado. Então, por mais que esses neurônios tenham essa capacidade de se esticar, de ter esse processo de plasticidade, não volta ao 100%. Então, essa pessoa vai sempre ter uma dificuldade nesse exemplo relacionado à sua fala, tá bom? Associado a esses neurônios, então, nós temos as células da glia. A glia são responsáveis pela nutrição e proteção desses neurônios, tá? Então, eles estão relacionados à presença desses neurônios. Peculiaridade relacionada às células da glia ou neuróglia, elas são 5 vezes, aliás, elas são menores do que os neurônios e o quantitativo deles pode ser de 5 a 10 vezes maior que a quantidade de neurônios, tá? Então, eu tenho, por exemplo, um neurônio para 5 células da glia. Fazendo assim um exemplo a grosso modo, tá? A cada um neurônio eu tenho mais ou menos 5 células da glia relacionadas àquele neurônio. Função das células da glia, nutrição e proteção desses neurônios, tá? A célula da glia, diferente dos neurônios, ela já possui a capacidade de replicação. Então, se você teve uma lesão em um determinado neurônio e aí teve aquela necrose ali, aquela necrose celular, aquele espaço onde tinha o neurônio vai ficar vazio? Não, tá? Ali vai ser preenchido de células da glia, tá? Justamente para a proteção dos outros neurônios que ficaram ali nas proximidades daquele que foi lesionado, tá bom? Tranquilo por enquanto, meninas? Professora, Oi. em relação a essa plasticidade que a senhora acabou de explicar, que ela não tem como retornar ao normal, então isso é tanto para criança ou adulto? É o mesmo, acontece o mesmo? Na criança, porque como a gente ainda tem como é que eu posso falar? Uma capacidade de replicação ainda maior, isso é muito mais fácil na criança do que no adulto. Tá bom, era essa a dúvida, porque eu imaginei mais ou menos isso, não tinha certeza. Tá Não, bom. tá certo, viu? Mas aí no adulto, porque como na fase da criança, tudo ainda dele está sendo produzido. É claro que ele já tem aquele quantitativo X específico de neurônios, porém a sua plasticidade é muito maior quando comparada à do adulto. Tá A bom. gente perde milhões de neurônios muito rapidamente. Criança tem o contrário, esse efeito contrário. Tá bom. Tá bom? Tá. Bora lá. E aí, falando um pouquinho, então, sobre as características dessas neuróglias, ou células da glia. Então, ó, quando eu falei para vocês, ó, que a gente tinha um neurônio e todas as células da glia relacionadas a ele, tá? Então, a gente fala tanto do sistema nervoso central,
quanto do sistema nervoso periférico, tá? Então, nós temos os astrócitos, cadê os astrócitos aqui? Astrócitos, tá? Oligodendrócitos, que estão relacionados aqui à junção, à formação dessas bainhas de mielina, tá? As células ependimárias e a micróglia. A micróglia, ela seria o lixeiro, sabe? Ela vai recolhendo todo o material, todo o tecido nervoso que foi lesionado ou qualquer bactéria, micro-organismo, toxinas que estejam ali na proximidade desse neurônio. Então, a micróglia, ela começa a fazer essa varredura para que essas substâncias tóxicas ou que esses micro-organismos não adentrem a esse neurônio, tá? Os oligodendrócitos, eles estão relacionados a essa formação da bainha de mielina, tá? Então, eu só tenho bainha de mielina se eu tiver os oligodendrócitos, ok? As células ependimárias estão relacionadas diretamente à produção desse meu líquor, tá? Que é o que dá a nutrição a essas células, aos neurônios, tá? E os astrócitos também estão relacionados à metabolização e à formação da barreira hematoencefálica, ok? Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann, ou Schwann, e as células satélites. Falando um pouquinho sobre cada uma, só recapitulando. Nós temos os astrócitos, tem uma relação a suporte aos neurônios e envolvem esses vasos sanguíneos, tá? Isolar os neurônios de substâncias tóxicas ou nocivas, barreira hematoencefálica e metabolismo local. As micróglias também estão relacionadas à fagocitose, foi o que eu acabei de falar, remoção de micro-organismos e tecidos nervosos lesionados. As células ependimárias revestem os ventrículos encefálicos, estão relacionadas à produção do líquor, tá? E sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann, que estão relacionadas à bainha de mielina, e as células satélites, que estão relacionadas à proteção e ao suporte, tá? E aí, lembrem-se, com relação ao quantitativo, tá? Nós temos mais células da glia do que quantidade de neurônio, tá? Esse neurônio, ele é lesionado, ele é destruído. Quem ocupa esse espaço? As células da glia. Para quê? Para proteger aquele outro neurônio que ficou ali associado àquele que foi lesionado, tá? Então, eu nunca fico com um espaço vazio. Ele sempre será preenchido com uma célula da glia, ok? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês dois tipos de neuróglias, tá? Então, aqui nós temos os oligodendrócitos, tá? E aqui nós temos os astrócitos, tá? Os oligodendrócitos, então, eles exercem a importante tarefa de revestir os axônios dos neurônios no sistema nervoso central, tá? Então, lembrem lá da nossa bainha de mielina, tá? Ó, dendrócitos e os astrócitos, aqui visualizados no corte da substância cinzenta do cérebro, tá? Então, cada um com a sua função específica. Olha aqui as invaginações desse oligodendrócito, que é justamente para proteger cada neurôniozinho. Olha que fantástico. Que coisa mais linda aqui, ó. Nós temos um neurônio aqui e esse oligodendrócito fazendo a proteção deles, ó. Bem invaginado. Muito bonito, né? Isso aqui é corte de tecido, tá bom? Com relação à estrutura macroscópica desse cérebro, tá? Então, nós temos aqui um corte transversal. Só tirar fazer um negócio aqui para tirar para um minutinho, meninos. Onde nós paramos? Aqui. Pronto. Aqui fazendo um corte
transversal para que vocês possam visualizar por dentro, tá? Então, nós temos aqui, ó, formação de substância cinzenta, onde nós temos os corpos dos neurônios. Entrou alguém. Oxente. Tu aceitou alguém, Alicia? Ah, não, tá aqui, tá aqui. Apareceu. Pronto, dentro da sala. Nós temos aqui a formação, ó, da substância cinzenta aqui por fora. Lindona, ó. Aí aqui essa porção mais clara nós temos a substância branca. Lembrem-se, substância cinzenta ela é formada pelos corpos, tá? Pelo corpo do neurônio. E a substância branca é formada pelo axônio, tá? Por isso que ela tem essa coloração mais branquinha, tá? Dentro dessa substância branca, nós temos porções de substância cinzenta, tá? Então, todo esse material coloridinho que vocês estão vendo aqui também são substâncias cinzenta, tá? Formada pelos corpos desses neurônios, tá bom? Aí aqui nós temos os componentes do diencéfalo e componentes específicos de cada um do telencéfalo, do diencéfalo. E aqui a gente fala também do hipocampo, que é onde tem relacionado aos movimentos e a localização desses neurotransmissores, ok? Falando um pouquinho do cerebelo, o cerebelo também é formado por tecido nervoso, nele nós também temos substância cinzenta e substância branca, tá? Ó, então aqui eu tenho, ó, a substância cinzenta aqui por fora e a substância branca aqui por dentro. Uma peculiaridade relacionada a esse cerebelo e a forma como se dispõe essa substância branca é como se ela estivesse toda enraizando por dentro da substância cinzenta, ó. Então você consegue perceber aqui, ó, que tem como se fosse ramos, sabe? Ramos de uma árvore, então ele vai todo se enraizando, ó. Tanto que eles chamam esse corte transversal do cerebelo de árvore da vida, tá? Justamente por conta dessas ramificações sendo adentradas ali na substância cinzenta, tá? Então aqui vocês visualizam a linha seta, vocês visualizam a substância cinzenta, e enraizando por dentro dessa substância cinzenta, nós temos a substância branca. Aqui eu mostro para vocês mais uma vez porções de substância cinzenta dentro da substância branca, tá bom? Quais são as funções desse nosso cerebelo? Coordenação dos movimentos voluntários, postura e equilíbrio e relacionado à cognição, tá? Os movimentos cognitivos, tá? E só fazendo mais uma vez uma ressalva, a substância cinza ou cinzenta é formada pelos corpos dos neurônios e a substância branca é formada pelos axônios que são mielinizados, tá? E aí lembrem, quando a gente fala da bainha de mielina, nós falamos de gordura, de lipídios, por isso essa coloração esbranquiçada, tá bom? Olhando mais por dentro desse cerebelo, então, nós temos a subdivisão dele em algumas camadas, tá? E essas camadas vocês vão visualizar mais na frente quando a gente for para o corte histológico, tá? Então, nós temos a camada molecular. Professora, desculpa eu interromper, eu não sei se é só para mim, mas falhou, assim, uns minutos, eu não ouvi nada. Será que é minha internet? Pode ter sido, não sei, pergunta para as meninas, aonde foi, que aí eu volto. Aqui também está falhando. Aqui vocês escutaram? Até a parte da árvore da vida, daí para frente eu não ouvi mais nada. Tá, então eu vou repetir, não tem problema nenhum, tá? Então aqui vocês viram, né, que a gente tem a formação da substância cinzenta e enraizando, ramificando por dentro dessa substância cinzenta, nós temos a substância branca, tá? Função desse cerebelo, coordenação dos movimentos voluntários,
postura e equilíbrio e relacionado à nossa cognição, tá? São funções diretas do nosso cerebelo, tá? E aí aqui foi a ressalva que eu fiz, que eu quero que vocês guardem essa informaçãozinha. A substância cinzenta, ela é formada pelos corpos dos neurônios, tá? E a substância branca, ela é formada pelos axônios mielinizados, tá? E aí relembrem-se também, quando a gente fala dessa mielinização, falamos diretamente da bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é riquíssima em lipídios, onde a gente tem a proteção daqueles impulsos nervosos para que eles não se dissipem no ato do potencial de ação. Então, eu tenho ali uma camada de gordura, de lipídios, para fazer essa proteção desses impulsos nervosos. E aí, daí, quando a gente fala, relembra, de lipídios, nós pensamos em substância esbranquiçada, amarelada. Exemplo disso é quando a gente está fazendo uma comida e ela é muito gordurosa, está fazendo, por exemplo, uma carne de porco, tá? Enquanto ela esfria, que forma aquela película de gordura, que ela tem essa coloração mais amareladinha para o esbranquiçado, tá? A mesma coisa a gente faz a relação aqui. Quem faz essa coloração esbranquiçada é justamente a bainha de mielina presente nesses axônios, ok? Daí, a gente divide esse cerebelo em algumas camadas, as camadas de proteção desse cerebelo, tá? Nós temos células específicas a cada um tipo. Então, nós temos a camada molecular, tá? A camada das células de Purkinje, vocês vão olhar ali no corte histológico, a coisa mais linda, a visualização dessas células de Purkinje, tá? E a camada granular, tá? Associada ali, nós temos a substância branca, tá? Então, dentro dessa substância cinzenta, nós temos a camada molecular, que ela é pobríssima em célula, tá? A camada das células de Purkinje, geralmente elas formam uma camadinha única, sabe? Como se fosse um epitélio simples, uma do ladinho da outra, assim, essas células de Purkinje. E a camada granular, onde a gente tem um quantitativo maior de células neuronais, e associadas a essa camada granular, nós temos a presença também de muitos leucócitos, tá? Então, por isso que vocês vão ver no corte histológico como se fossem vários pontinhos, que são os núcleos das células, mas também temos a presença de alguns leucócitos, tá? Então, mais uma vez, só visualizando aqui, nós temos a substância cinzenta, aqui, tá? E a substância branca aqui por dentro desse cerebelo, ok? Quando a gente vai para a medula espinhal, então nós temos a inversão na posição dessas substâncias. Já aqui na medula espinhal, então nós temos a substância cinzenta por dentro, tá? E a substância branca por fora. Então nós temos os corpos aqui dentro dos neurônios e os axônios mielinizados aqui por fora, tá? Quando a gente fala das meninges, as meninges, nós temos também as três meninges, as três camadas das meninges, nessa medula espinhal, tá? Então, nós temos a pia mater, a aracnoide e a dura mater, fazendo o quê? A proteção desse meu tecido neuronal, ok? Aí aqui a gente mostra para vocês cada porção dessa medula espinhal. Então, nós temos a medula cervical, torácica e a lombar, ok? O que eu preciso recordar daqui, profa? Que aqui a gente já tem a inversão na colocação dessas substâncias. Então, a substância cinzenta, ela está dentro dessa medula e a substância branca está por fora. E que nessa medula espinhal nós também temos as três porções, das meninges. A pia mater, que é a mais fina, a mais sensível, a aracnoide, formatinho de aranha, e a dura mater, que é aquela mais dura, tá? Relacionado a essa aracnoide, nós temos a produção também do líquido, tá? Do líquido cefalorraquidiano ou líquor. Bom,
Então, a gente deu essa pinceladinha rápida, relacionada ao conteúdo teórico. Então, mostramos para vocês os tipos de célula e como é que vai constituir a visualização disso aí, de tudo isso que a gente falou no corte histológico. Então, a partir de agora, nós iremos visualizar substância branca, substância cinzenta e os tipos de célula que adentram em cada uma, tá? Então, a partir de agora, o que vocês não entenderem, eu peço que vocês me sinalizem. Olha, prof, eu não estou visualizando. Aí eu tento apontar com a setinha para mostrar para vocês aonde é que está essa visualização que eu estou querendo propor para vocês, tá? Quando a gente está dentro do laboratório, as objetivas que nós utilizamos no corte histológico, que é o corte do tecido, são as objetivas do aumento de 20 vezes e do aumento de 40 vezes. Em algumas situações, a gente pode até utilizar a objetiva do aumento de 4 vezes, mas para você observar no apanhado geral aonde está aquele teu corte histológico, tá? Vocês tiveram aula de microscopia semestre passado? Meninas? Algum professor mostrou para vocês o microscópio semestre passado? Sim, professora, mostrou. Professor Irã. Ótimo. Então, de boa, fico mais tranquila com relação a isso, tá? Então, os objetivos que a gente usa para leitura, objetivo de 20 e objetivo de 40 vezes, tá bom? No decorrer da graduação, vocês vão começar a se familiarizar ainda mais pelos esses microscópios, tá bom? Para quando vocês chegarem lá no 10º período e a gente se encontrar novamente, se Deus permitir, no estágio de análises clínicas, vocês já estejam feras na microscopia, tá bom? Então, os objetivos que a gente utiliza agora é o objetivo de 20 e o objetivo de 40, nos determinados cortes histológicos, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar com a lâmina do cérebro, tá? Um corte histológico do cérebro, para visualizar o quê? Substância branca e substância cinzenta. E posterior, visualizar o que tem dentro dessas substâncias, ok? Guardem todas as informações que nós falamos ainda agora, porque todas elas a gente vai precisar a partir de agora, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês duas imagens onde se visualiza a substância cinzenta e a substância branca dentro desse corte histológico, tá? Então, aqui, num geral, eu tenho substância cinzenta, tá? E a substância branca. Deixa eu ver se dá para olhar bem aqui para vocês. Dá. Mais ou menos. Acho que as outras estarão mais bonitas. Ó, bem aqui eu tenho um formatinho de borboleta, bem aqui assim, ó. Aqui, sim, por dentro, ó, eu tenho só substância branca. E tudo que tá para fora dela, olha bem que tá bem nítido mesmo, a linha, ó. Tudo que tá aqui para fora dela é substância cinzenta. Aqui substância branca, aqui substância cinzenta, tá? Deixa eu ver esse daqui, ó. Substância cinzenta, onde a gente tem um quantitativo maior do núcleo, né, dos corpos desse neurônio, tá? Então, você consegue perceber aqui que eu tenho bastante pontinhos, esses pontinhos aqui, cada um desses pontinhos aqui, gente, são os neurônios, ó. E aqui para dentro, eu já não tenho mais esse quantitativo, ó, já diminui. Então, aqui eu tenho substância cinzenta e aqui eu tenho substância branca, tá? Isso aqui é um corte bem grosseiro do cérebro. As imagens posteriores, vocês vão visualizar que vai estar mais nítido a visualização, tá? Aqui, já olhando por dentro dessas células, eu consigo mostrar para vocês os neurônios e as células da glia. Bora começar por essa imagem bem aqui, ó. Olha que neurônio lindo, gente, esse bem aqui, ó. Ó. Corpo e axônio, ó. Vamos lá, visualizando esse neurônio bem aqui comigo. Bora trabalhar junto comigo aqui, tá? Eu tenho o corpo desse neurônio, corpo celular, e nós temos aqui o axônio. O que é que faz com que você consiga visualizar nitidamente esse axônio aqui nessa imagem, gente? Das estruturas que nós falamos anteriormente.
o que é que faz, qual a estrutura que faz com que você visualize, qual tipo celular que faz com que você visualize nitidamente esse axônio aqui. Quem pode me ajudar? Olá? Hello? Ninguém pode me ajudar? O que é que faz essa estrutura ficar branca, gente? São as... As? São as... preciso com medo de falar errado aí. Pode falar. Ninguém quer falar. E... É quando é a presença das mielinas, é essa? Isso, a presença da bainha de mielina. Mielina. Tá? É a presença da bainha de mielina. A presença da bainha de mielina, tá? E justamente ela que faz com que a gente tenha a visualização nítida desse axônio. Gente, se esse neurônio não tivesse a presença da bainha de mielina, vocês não iriam conseguir visualizar esse axônio. Tá? Só um minutinho, gente. Tá? Então, o que que faz, a estrutura que faz com que a gente visualize esse axônio, tá? É justamente a bainha de mielina. Ó, olha que lindo esse aqui, ó, também, ó. Corpo celular e o axônio lindo aqui, tá? Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Vocês aqui conseguem visualizar, tá? Esse neurônio perfeito aqui. E nas proximidades desses neurônios, nós temos as células da glia, tá? Então, todos esses pontinhos pequenininhos que vocês estão visualizando aqui, ó, gente, ó. Todos esses aqui mais escurinho, isso aqui tudo é célula da glia, tá? Então, você vai visualizar, ó, um neurônio e várias células da glia ao redor dele, ó. Um neurônio e várias células da glia ao redor, tá? Aqui eu tenho um neurônio, ó, que o axônio quase não deu para ver. Provavelmente a gente tem pouca bainha de mielina aqui, né? E, as células da glia próximos a ele, tá? Então aqui você visualiza no ambiente geral um neurônio e esse aqui é um neurônio e as células da glia em suas proximidades, tá? Então, o tecido nervoso é formado por quais tipos de células, gente? Neurônios e as neuróglias ou células da glia. Ok? Conseguiram perceber essa parte aí nitidamente? Sim. Beleza. Isso aqui eu quis trazer para vocês que eu achei ela linda, essa imagem. Olha o tamanho desse axônio. Coisa mais linda, né? Isso aqui, gente, ó. Aqui eu tô no aumento de 4 vezes, não, acho que tá de 20 vezes. Um aumento de 20 vezes, e aqui eu já consigo ter esse aumento de 40 vezes para conseguir identificar esses tipos de célula. Minutinho, gente, só um minuto, me deem aqui rapidão. Por que ele brigou? Tá bom. Pronto, tá? Então, aí aqui a gente tem a visualização desses corpos, né, do axônio e das neuróglias ou células da glia. Beleza, ok?
Olha que coisa mais linda, gente. Ai, gente, tudo eu vou achar lindo. Vamos lá. Aqui eu quis trazer para vocês visualizarem os axônios mielinizados, tá? Só para a gente compreender e aí guardar na cachola essa informação com relacionado a essa bainha de mielina. Então, mais uma vez reafirmando, essa bainha de mielina, ela é produzida, aliás, ela é composta por lipídios, então é ela que faz essa coloração mais esbranquiçada, tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar ó, só os vacúolos de axônios mielinizados. Então, todas essas porções branquinhas que vocês estão visualizando aqui, ó, é só o quantitativo de lipídio dentro desse axônio, tá? Então, ela deixa com que você visualize essa porção mais esbranquiçada, tá? Ó, aqui você percebe que esse tecido, ele tá mais frouxo, tá? Tá mais soltinho. É justamente por conta dessa camada, aliás, camada não, dessa bainha de mielina, tá? Associadas a eles, nós temos esses neurônios, né? Mas também nós temos as neuróglias, tá? Então, sempre, junto de um neurônio, nós teremos várias células da glia associadas, tá? Aonde é que eu possuo essa mielinização? Onde eu tenho essa camada de gordura, de lipídio? No axônio desse neurônio, ok? Bora adentrando, visualizando um pouquinho mais, agora a gente vai ter a lâmina de medula de gânglio. As objetivas utilizadas também no laboratório são os objetivos de 20, objetivo de 40, tá? De 20 você tem um amplo espectro nessa visualização, e o objetivo de 40 você consegue identificar mais nitidamente essas células, ok? Então, o objetivo agora é identificar dentro da medula substância branca, substância cinzenta, e nos gânglios visualizar os corpos de neurônio e algumas células satélites. Tá? Então, bora lá. Aqui a gente tem o corte dessa medula espinhal, tá? Onde, olha, gente, esse corte aqui ficou lindo. Onde a gente consegue visualizar quatro estruturas. Que estruturas são essas? Substância cinzenta, substância branca, as meninges e o gânglio nervoso, tá? Então, olha a borboletinha como ficou mais nitidamente ainda aqui, ó. Olha aqui, lindona, ó. Então, essa porção interna é formada de substância cinzenta e ao redor nós temos a substância branca. Lembre-se que agora a gente está falando de medula, ó, tá? Já tive a inversão. Aqui nesse corte você consegue visualizar também as meninges, ó. Então, toda essa estrutura aqui, ó, mais rosinha por fora que vocês estão visualizando aqui, são as meninges, tá? Nesse corte, vocês não vão conseguir fazer a diferenciação, gente, de cada camada da meninge, tá? Então, aqui não dá para saber se é dura mater, se é aracnóide ou se é pia mater, tá? Você só consegue dizer que é a meninge. Então, tem a presença das meninges, tá? Aqui. Substância cinzenta aqui dentro e a substância branca. E aqui a gente tem um canalzinho medular, que a gente vai visualizar ele mais nitidamente mais para frente, tá? Aqui a gente tem o gânglio nervoso, que é onde a gente vai começar a estudar as estruturas de cada um, ok? Ó, mais uma vez, cadê minha seta? Aqui. Mais uma vez, ó, nitidamente sendo visualizado aqui. Esse aqui ficou bonito, agora tá nítido, de verdade, ó, bem aqui, tá? Então, substância branca aqui fora e substância cinzenta aqui dentro. Olha o canalzinho medular aqui também, ao redor dele tem várias células da glia, células de proteção. Visualizando mais uma vez dentro desse corte,
tá? Então, aqui a gente tinha num aumento de 20 vezes, onde você consegue ver o campo por completo, substância cinzenta, substância branca e o canalzinho. Aí aqui não aumentou, ampliou essa visualização para você ver mais nitidamente como é que a gente tem a formação de cada estrutura. E olha aqui, ó, que coisa mais linda que a gente já começa a visualizar aqui. Nós temos o canal cervical, o canal central, tá? O canalzinho medular. Ao redor dele nós temos várias células da glia, formando mesmo como se fosse um epitélio simples aqui. Substância cinzenta. Substância cinzenta você vai ver ela mais compactada, mais densa, tá? Então, ó, ela aqui, ó. Ah, professora, mas eu tô parecendo que tô tendo visualização de algumas bainhas de mielina aqui. Ok, você pode encontrar. Porém, o quantitativo maior aqui é de corpo celular, tá? Essa bainha, você vai olhar, visualizar mais nitidamente nessa substância branca. Olha aqui, ó, como se tivessem, como se fosse a formação de vacúolos, tá? Que é justamente, não é que é vacúolo, tá, gente? Só para fazer uma relação. A visualização dessa bainha de mielina, ó, da camada de lipídio. Então, você vê como se fosse um tecido mais frouxo, que na verdade não é essa frouxidão, não é uma vacuolização. É por conta da presença dessa gordura, tá? Dessa bainha de mielina, que faz com que a gente tenha essa característica da substância branca, ó. Agora ficou show, ó. Substância cinzenta, formada pelos corpos celulares, e a substância branca, formada pelos axônios. Profa, posso encontrar aqui corpo celular? Pode, tá? Porém, o maior quantitativo é de axônios e de axônios mielinizados. Adentrando ainda mais essa mesma estrutura, tá? Aqui vocês conseguem visualizar a substância branca e a substância cinzenta. Vamos olhar cada célula agora, gente, ó. Olha aqui, neurônio mielinizado, a bainha de mielina sendo visualizada aqui, tá? Então, temos, ó. Beleza? E aqui a gente olha a substância cinzenta. Olha que lindo, gente. Ó, esse corpo celular bem aqui, ó. Com o núcleozinho aqui dentro, ó. Lindão. Outro corpo celular perfeito. Aqui outro, ó, que a gente tem vários corpos celulares sendo visualizados aqui, ó. Então, o corpo celular, ele é riquíssimo em organelas, então é ele que dá essa coloração mais enegrecida, tá? Dessa substância cinzenta. Associados a eles, nós temos esses pinguinhos aqui, ó, que são o quê? As células da glia, Células ó. da glia. Correto, tá? Gente, é muito fácil a gente conseguir fazer essa diferenciação, tá? Do neurônio para as células da glia, ó. O tamanho do neurônio é maior do que comparado ao tamanho da célula da glia, tá? O citoplasma desse corpo celular é muito maior, tá? Então, ó, neurônios e células da glia. Se a gente fosse contar, tá? Mas assim, lógico, a grosso modo, a gente consegue visualizar aqui que eu tenho mais célula da glia do que neurônio. Concordam? Tá? Numa visualização geral. Se a gente fosse contar que teria mais ou menos uns 30, sei lá, uns 30 neurônios para mais ou menos uns 100, mais 100 células da glia, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece aqui, tá bom? E visualizando aqui na substância cinzenta, corpo celular, e na substância branca, os axônios mielinizados, tá? Texturas, ó, completamente diferentes de uma para outra, tá bom? Ainda trabalhando nessa medula espinhal, tá bom? Ó, o canalzinho medular, o canal central que eu tava mostrando para vocês ainda agora, tá? Ele é extremamente revestido pelas células ependimárias, ó. Então, aqui nós temos vários neurônios nessa proximidade, várias células da glia, porém, ao redor desse canal, nós temos as células da glia do tipo células ependimárias, tá? Para essa proteção
desse canal central. Olha que coisa mais linda, que é o que eu estava falando agora para vocês, ó, que parece que ele forma um epitéliozinho simples, ó, uma do ladinho da outra. Tu não vê uma em cima da outra, ó, uma do ladinho da outra, todo mundo arrumado, organizado, para proteção desse canal central, desse canal medular, tá? Mais uma vez, ó, neurônio, corpo de neurônio e várias células da glia em suas proximidades, ok? Olhando mais especificamente agora o gânglio, aquela porçãozinha que estava lá, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Bem aqui, ó, o gângliozinho nervoso associado a essa medula espinhal, tá? Quando a gente fala do gânglio, a gente agora está falando do sistema nervoso, o quê? Central ou periférico? O gânglio. Cri, cri. Cri, cri. Gânglio, sistema nervoso central ou periférico, gânglio? Ninguém? Não é sistema nervoso periférico, povo de Deus. Ninguém quer conversar comigo hoje, tá? O gânglio, gente, ele é formado ao redor dele, é constituído por tecido conjuntivo, tá? Que é para fixação, sustentação dessa estrutura, tá? E dentro desse gânglio é formado de corpos de neurônio, tá? Por isso que a gente tem essa coloração mais escura, mais enegrecida, tá? São formados por células redondas, então aqui você consegue visualizar, ó, uma célula bem arredondadinha, seu núcleo é vesicular e nas suas proximidades nós temos as células satélites, já que nós estamos falando de sistema nervoso periférico, tá? Célula satélite eu só tenho na proximidade ou ao redor do meu sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui a gente tem o gângliozinho e nós temos cada célulazinha aqui, tá bom? E esses pinguinhos menores aqui, ó, esses pititiquinhos aqui, ó, são as células da glia. Aliás, perdão, as células, células da glia do tipo células satélites. E aqui a gente consegue observar mais uma vez o quantitativo de células da glia bem maior do que o quantitativo de neurônios, ok? Ó, olhando mais proximamente, olha esse corpo celular, olha esse corpo celular lindão aqui, olha o núcleo, gente, ó, essa imagem ela ficou tão bonita que você consegue visualizar até as estruturas de dentro desse núcleo, tá? Aqui é uma camada de tecido conjuntivo para fazer essa proteção desse tecido nervoso, ok? Aqui eu tenho o corpo celular e as células satélites, ó, relacionadas a esse corpo celular, tá? Para a proteção desse corpo celular. Então, aqui nós temos outro, ó. Aqui, olha que lindo. Gente, esse aqui tá lindo também, olha. Corpo celular com um núcleozinho centralizado, tá? E as estruturas de dentro desse núcleo, tá? Em quantitativo, nós temos um quantitativo maior de célula da glia quando comparada à quantidade de neurônios, tá? Isso aqui tudo faz parte do meu gânglio, dos nossos gânglios, que estão relacionados ao sistema nervoso periférico. Professora, Diga. voltando naquela imagem, aqueles pequenininhos são as células da glia, né? E esses branquiçadozinhos é as células satélite. Não entendi, Flor. Esses aqui? Não, esses aqui são as células da glia, né? São as células satélites. Satélite. Nesse caso aí, ou satélite ou glia mesma. Na verdade, você lembra que neuróglia ou células da glia são todas elas. Aí eu divido em oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann e células satélites. Entendeu? Então, as células satélites é um subtipo de células da glia. Da glia, tá. Isso. É um Entendeu subtipo, agora? né? Entendi, um subtipo, né? Isso, subtipo. Tá Beleza. Certinho. Aí eu fiquei apaixonada nessa imagem, gente.
Muito lindo esse núcleo, olha. Muito, muito, muito lindo mesmo. Aqui a gente deve estar tendo intensa atividade neuronal aqui, sabe? Quando a gente consegue ter essa visualização nítida, perfeita, assim, no núcleo, é porque tu está tendo uma ativação direta aqui de transmissão nervosa. Muito legal. Terceira imagem, nós temos a lâmina de um cerebelo, tá? Visualizando, continuando essa visualização nas objetivas no aumento de 20 vezes, tá? E para visualizar as células, as estruturas mais internas, a gente tem a utilização da objetiva de 40 vezes, tá? O que a gente vai identificar aqui? Mais uma vez, a substância branca, a substância cinzenta. E aí agora a gente vai visualizar as camadas de célula de Purkinje, granular e molecular. Lembrem lá do cerebelo, das subdivisões, das 3 camadas que nós tínhamos? Camada molecular, célula de Purkinje e camada granular, ok? Visualização na objetiva de 20 da visão geral desse cerebelo, tá? Então, nós temos aqui, ó, substância cinzenta e substância branca. Lembra agora que a gente está falando de encéfalo, tá? Ok. Substância cinzenta para fora, substância branca para dentro, tá? A conformação desse cerebelo, eles, mais uma vez fazendo menção às plantas, né? Falou ainda agora da árvore da vida, né? Relacionada a esse cerebelo, então a gente consegue visualizar, ó, essa invaginação dessa substância branca dentro dessa substância cinzenta, e cada estrutura dessa daqui, dentro dessa árvore da vida, eles chamam de folha cerebelar, tá? Aqui é onde a gente tem as ativações diretas desses neurotransmissores, tá? Para a codificação dessa mensagem. Então, olha aqui, ó. Substância cinzenta linda aqui, ó. Muito perfeita. E substância branca aqui dentro, tá? Ao redor dela, tecido conjuntivo. E olha que coisa mais linda. Aqui a gente tem um corte numa objetiva não tão ampliada, tá? Mas para você conseguir perceber as 3 estruturas, ó. Camada molecular, células de Purkinje e camada granular, tá? Quando a gente vem para esse corte aqui, adentrando ainda mais essas células, aí é que você consegue ver nitidamente cada tipo de camada e as belezocas das células de Purkinje aqui, ó, gente, cadê minha seta? Olha, 1, 2, 3, lindo, ó, formando como se fosse um epitéliozinho simples, uma camada única das células de Purkinje, fazendo essa ligação entre a camada molecular e a camada granulosa, tá? Então, aqui nós temos as células de Purkinje. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Corpo celular e o axônio aqui, ó, fazendo a relação entre uma camada e outra, tá? Próximos a eles, nós temos essas célulazinhas da glia, ó, pequenininhas, em quantitativo maior do que a quantidade das células de Purkinje, tá? Então, a camada molecular é pobre em célula, tá? Nós temos poucas células, isso aqui é comprovado nessa visualização, ó. Nós temos poucas células aqui dentro. Quando a gente já passa para a camada granulosa, ela já é uma camada rica em célula. Porém, associada a essas células, nós temos as presenças de leucócitos, tá? Então, isso que vocês estão olhando aqui, ó, gente, ó, essas coisas grosseirinhas aqui, é só leucócito, tá? Então, a gente tem alguns leucócitos, tem algumas células da glia aqui, ó, uma ou outra, mas a maioria aqui, ó, é leucócito, tá? Que é diferente da camada molecular, tá bom? Então, a camada molecular é uma camada pobre em célula, uma camada pobre em neurônios, tá? Tem um quantitativo de célula da glia, mas também muito pouco. Visualizando aqui a camada das células de Purkinje, que fazem a ligação entre a camada molecular e a camada granular. E quando a gente vai para dentro da camada granular, nós temos algumas células,
tá? Porém, o quantitativo de leucócito nessa camada é muito grande. Por isso é que ela é chamada de camada granulosa, por conta dos granulócitos, dos leucócitos granulócitos que nós temos nessa camada, ok? Então, camadas do cerebelo, molecular, camada de célula de Purkinje e camada granulosa, ok? Aqui foi para mostrar para vocês, ainda mais ampliado, a camada da substância branca, tá? Aqui dentro, ó. Então, você consegue perceber que isso aqui é a substância branca, por quê? Por conta da formação, da visualização desses axônios mielinizados, tá? Então, visualizou essas estruturas esbranquiçadas, aqui você tem a presença direta de axônios. Então, aqui eu sei nitidamente que eu estou falando sobre substância branca. E aqui eu consigo dizer nitidamente que eu estou falando de substância cinzenta, ó. Quase você não vê axônio aqui, ó. Um ou outro, mas tu vê que essa camada está mais compactada, ó. Tá? E aqui você vê, ó, essa formação mais frouxa, que é por conta da presença desses axônios aqui dentro, tá? Dessa camada de gordura associadas a esse axônio, ok? Próxima. É, gente, tranquilo por enquanto aqui? Vocês conseguiram perceber as três camadinhas aqui? Sim, sim, professora, aqui é a primeira camada molecular, ela é pobre Isso. em célula, né, tem pouca presença de axônio, também Isso. pouca quantidade das células de glia, né, aí a gente já vai para a segunda camada, que é a de Purkinje, né? Purkinje, isso. Tá, e a terceira que é a granular, e a Purkinje ela faz essa ligação entre a molecular e a granulosa, né? Já na granulosa ela é rica em célula, dá a presença de leucócitos, né? E ela também, a gente já percebe a presença das células glias. Tá, deixa eu olhar o que mais. Acho que só. Só, né? Acho que deu para pegar, não sei os outros, né? E aí, meninos? Não querem falar? Ei, todo mundo tão quietinho, Ave Maria. Vocês não tomaram café, não? Mas eu entendi mais ou menos, eu ainda não entendi bem assim ainda não. Mas o que é que minha filha não entendeu? Ah, professora, na hora de identificar as camadas certinhas, às vezes eu me confundo. Olha aqui, ó. Peraí. Ó, aqui a gente vai fazer a relação direta aqui na pobreza de célula e na predominância de célula. Aqui a gente está falando de substância cinzenta, tá? Por que a gente está falando de substância cinzenta aqui? Porque eu tenho pouca bainha de mielina. Pronto, você consegue observar aqui que tem mais escura, como se ela tivesse mais compactada, tá? Então aqui a gente está falando de cinzenta. Dentro dessa substância cinzenta, a gente tem a divisão, tá? Das três camadas. Então, eu tenho camada molecular, ó, que é pobre em célula. Tu tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses pontinhos aqui que são as células. Tá? Essa é a camada molecular. Aí a gente tem a segunda camada, que é essa camada de célula de Purkinje, tá? Olha aqui, ó. Corpo celular, núcleo de célula, e aqui eu tenho, ó, os dendritozinhos aqui, bem bonitinho, alguns axônios. Então, essa aqui é a camada da célula de Purkinje. E aqui eu tenho a camada granulosa. Então, eu consigo perceber nitidamente a diferença entre uma e outra por conta da presença de células. Além da presença de células da glia, eu visualizo também a presença de alguns leucócitos. Alguns não, alguns muitos leucócitos. Então, visualizando aqui, eu consigo ter a diferenciação nesse cerebelo das três camadas, ó. Molecular, pobre, a camadinha de célula de Purkinje, lindamente aqui, e a camada granulosa. As células de Purkinje, Alice, tu conseguiu visualizar aqui? Sim. Sim? Tá. Então, dentro desse corte... Ah, não, gente. Só um minutinho.
E aí, Alice, melhorou a visualização, Preta? Sim, professora. Tá bom. Mas aí, gente, por favor, não hesitem em falar não, tá bom? Podem falar mesmo, à vontade. E aí aqui eu trouxe, ó, adentrando um pouquinho mais, agora a gente já chegando na substância branca, olha bem aqui, ó, ficou meio embaçado, porque o foco para eles aqui seria basicamente a substância branca, mas ó, camada molecular, as células de Purkinje bem aqui, ó, e a camada granular, ó, tudo fazendo parte ainda da substância cinzenta. Aqui agora, ó, eu consigo visualizar substância branca. Por que que eu sei que isso aqui é substância branca, professora? Por conta dessa formação esbranquiçada que eu tenho aqui. Prof, o que que faz essa formação dessa coloração esbranquiçada? É a presença da bainha de mielina, tá? Então, esses axônios que estão aqui, eles são todos mielinizados e essa coloração, então, esbranquiçada é por conta dessa bainha de mielina, tá? Então, ó, aqui eu tenho corpo celular e aqui eu tenho axônio dessas células, tá bom? Visualizando, então, aqui esses axônios mielinizados, que são eles que formam a substância branca. Quarta lâmina, a gente vai trabalhar então agora com feixe de vásculo nervoso, então vocês vão visualizar artérias, veias e também essa formação do nervo propriamente dito, tá bom? Objetivas que a gente utiliza, objetiva de 20 vezes, objetiva de 40 vezes, e o nosso objetivo então aqui é agora visualizar epineuro, perineuro, feixe nervoso e os vasos sanguíneos. Então, bora lá. Aqui a gente consegue ter esse aumento na objetiva de 4 vezes, tá? Que é uma objetiva bem distante que tá tendo, onde eu visualizo artéria e veia. Bora voltar para aquela aula lá de sistema sanguíneo que a gente teve? Olha aqui, ó, a camada de tecido muscular dessa artéria. Olha a camada mais fina dessa veia. Por que que essa artéria precisa dessa camada muscular muito mais grossa, gente? Fazendo revisão aí do nosso conteúdo. Quem lembra da aula a gente falou isso em vaso sanguíneo, falamos em circulatório e falamos em respiratório. Ó, o povo tá muito tímido hoje, essas minhas meninas. Aqui, quando a gente faz a relação entre a artéria e a veia e a presença desse tecido muscular, a artéria. Ai, meu Deus, gente. A artéria, ela precisa desse tecido muscular bem mais grosso. A artéria precisa desse tecido muito mais grosso, de tecido muscular, porque é através dele que a gente tem o quê? Nada, não. A passagem do sangue arterial. O sangue arterial, ele não é rico em oxigênio. Eu preciso impulsionar esse sangue muito mais rápido para ele chegar nos meus órgãos, para que eu tenha essa punção sanguínea de uma forma
é ideal, eu preciso desse tecido muscular muito mais rígido para conseguir suportar essa pulsação sanguínea, tá? Já o sangue que retorna, que está saindo dos órgãos e está retornando para fazer essas trocas gasosas, já agora no pulmão, fazendo esse retorno, né? Esse sangue, ele vem rico em gás carbônico, tá? Eu preciso tirar ele rápido do meu organismo? Preciso. Mas ele é um objetivo já de saída. Então, eu não preciso ter nessas minhas veias uma camada de tecido muscular tão rígida assim, tá? Então, aqui a gente visualiza a artéria por conta dessa visualização desse tecido muscular, tá? E a veia aqui também, ó, tá? Vamos trabalhar essas estruturas pititicas bem aqui, tá? Mais especificamente essa daqui, que eu acabei cortando, mas isso aqui é tudo que eu quero trabalhar com vocês. Que são os nervos, tá? Então, dentro dessa estrutura, nós vamos trabalhar diretamente os nervos. Que eu trouxe no amplômetro só para visualizar, para mostrar para vocês a diferença entre uma artéria e uma veia e os nervos, tá? Então, trazendo isso aqui, aumentando, trazendo esse objetivo agora de 40, para vocês visualizarem aqui, nós temos o nervo, tá? Por completo, então isso aqui é o nervo, tudo é o nervo, tá? Dentro desse nervo, nós temos os fascículos, tá? O que seriam os fascículos? São grupamentos de fibras nervosas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fascículos. Lindamente, tá? Para compor essa estrutura desse nervo e associado, então, a esses fascículos, nós temos algumas camadas de tecido conjuntivo, tá? Para sustentação, para proteção desse tecido nervoso, tá? Quais são essas camadas? A gente divide esse tecido conjuntivo em 3 camadas, tá? Epineuro, perineuro e endoneuro. Tá? Vou já falar do endoneuro, que eu coloquei ela ali na outra imagem. Então, nós temos esse nervo, tá? Ele é formado por fascículos, que são grupamentos dessas fibras nervosas, tá? Ao redor desses fascículos, nós temos 3 camadas de tecido conjuntivo. Epineuro, perineuro, e ao redor de cada célula nós temos o endoneuro. Então, bora lá. Epineuro, ela é a camada mais grossa, tá? Ela é o que faz o redor mais externo desse nervo, tá? Então, ó, tudo isso aqui, ó, vai aqui, ó, é tudo epineuro, tá, gente? Tecido conjuntivo, tecido de sustentação, ok? O perineuro, ele está ao redor de cada fascículo, tá? Então, é uma camada mais fina, ó, mas que está ao redor de cada fascículo. Ó. Tudo isso aqui, essa camada mais pinkzinha aqui, ó, é o perineuro, ó. Tá? Ao redor de cada célula, nós temos o endoneuro, ó. Então, aqui tá mais nítido ainda, ó. Epineuro, a camada bem grossa que eu falei para vocês, ó, de tecido conjuntivo. Perineuro, essa mais pinkzinha aqui, mais fina, ó. E endoneuro, que é essa aqui, ó, um rosinho um pouquinho mais escuro aqui ao redor. Aqui é o endoneuro, tá? São camadas de tecido conjuntivo, as 3 são camadas de tecido conjuntivo que fazem a proteção desse meu nervo, tá? Siga a ordem, vamos pensar assim, siga a ordem, aliás, quais são as camadas, qual é o tipo de tecido que faz o revestimento do nervo? Tecido conjuntivo. Quais são as camadas de tecido conjuntivo que fazem o revestimento desse nervo? Epineuro, perineuro e endoneuro. Beleza? Então, tecido que faz a sustentação desse meu nervo e a proteção dele, tecido conjuntivo. Quais são as camadas de tecido conjuntivo que revestem esse nervo?
Epineuro, perineuro e endoneuro. Belezoca? Beleza. Pronto. Fechou as 3, tá? Tá bom. E a quinta lâmina, nós temos uma lâmina de a lâmina de nervo, tá? Observando através dos objetivos de 20, de 40, para mais uma vez identificar epineuro, perineuro. Agora a gente vai olhar esse feixe nervoso também por completo, como a gente olhou ainda agora, e o endoneuro, tá? Mais uma vez a gente trouxe aqui uma lâmina em aumento, em menor aumento, tá? Onde você consegue então visualizar esse nervo por completo. Olha que lindo esse aqui, ó. É um nervo por completo. Dentro desse nervo, então, nós temos os fascículos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 50, 10, 100 fascículos. E aqui nós temos, olha, arteríola e veia, ó. Tá? Olha a camada de tecido muscular que a gente tem ao redor, bem mais grosseira, tá? Olha a luz dessa veia como é bem maior, tá? Tecido muscular menor, luz maior, tá bom? Visualizando aqui no aumento de 4 vezes, tá? É mais distante esse aumento, ok? Olha a camada aqui de epineuro, ó, gente, que linda. Então, aqui, ó, perineuro bem aqui, ó, formando uma linhazinha mais pink, ó. O endoneuro não dá pra gente ver aqui, tá? Então, olha, mais nitidamente aqui, ó, epineuro, camada de tecido conjuntivo mais grossa, perineuro, ao redor, olha que lindona, tá? E aqui, ao redor de cada uma, ó, nós temos o endoneuro, tá? Aqui nós conseguimos visualizar alguns axônios mielinizados. Profa, mais uma vez, por que a senhora está dizendo que isso aqui é um axônio mielinizado? Por conta dessa coloração mais esbranquiçada que a gente tem aqui, ó, formada pelas bainhas de mielina. Então, todas essas estruturas mais brancas aqui é só bainha de mielina, tá? Então, camada de tecido conjuntivo, mais uma vez, epineuro, mais extrema, mais externa, perineuro, que circula o fascículo, e endoneuro, que circula a célula. Então, epineuro circula o nervo por completo, o perineuro circula cada fascículo, cada feixe de fibra nervosa, e o endoneuro circula cada célula. Beleza? Beleza. Show? Sim, gostei. Deu para entender um pouquinho, gente? Deu. Ai, graças a Deus. Vamos lá. Ó, deixa eu só dar algumas informações para vocês. Então, como eu falei no começo, as notas foram lançadas, tá? Sim. O conteúdo da nossa disciplina foi finalizado, tá bom? Então, vamos se preparar agora para a nossa oficial 2, tá bom? E, a priori, semana que vem, a gente continua com leitura de lâmina, tá? Então, agora a gente vai sair um pouquinho de sistema nervoso e vamos agora para sistema cardio, tá? Visualizar quais os tipos de células que fazem parte desse sistema cardíaco, como é que visualiza cada uma, basicamente como foi hoje na visualização de cada estrutura, tá bom? Então, a priori, a gente vai continuar com isso semana que vem. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer dessa semana, vocês têm meu e-mail, podem falar com a Maísa e com a Alícia, que é as que têm meu contato direto, tá bom? Mas se não quiserem passar as informações para elas, não tem problema. Podem falar diretamente comigo também, tá bom? Que eu estou disponívelzíssima para vocês com relação a isso, tá bom? Só não respondo ninguém depois de meia-noite, por favor. De resto, estou com vocês, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida? Não, eu acho. Conseguiram visualizar as células, cada substância, mas para isso também a gente vai ter que sentar o bumbuzinho para estudar também, tá, gente? Alícia, eu vou me informar a respeito dessa modificação no portal de vocês, tá?
Quem puder, me faz até esse favor. Além de você, Alice, porque como já teve aquelas instabilidades no teu portal, mais alguém, tipo Silvana, se você puder, me faz um favor. Visualiza no teu portal se após a unidade 4 tá aparecendo lá o aula prática, tá? Se tiver aparecendo, tu visualizou hoje? Foi. Hoje? E Alice? Eu visualizei também, professora, e tá aparecendo no meu. Apareceu. Alice, então o problema tá no teu portal, mulher. Agora, o que aconteceu foi que eu tinha Então, preenchido, não. eu tinha preenchido as lacunazinhas, né? E quando foi hoje, estava lá em aberto, estava como se eu não tivesse preenchido. Aí foi por isso que eu me atrasei para a aula, porque eu voltei novamente e fui refazer. Por isso que eu me atrasei para a aula. Mas que lacunas é essa? Dentro da aula prática? Não, daqueles círculozinhos que fica tudo pretinho quando a gente termina de fazer. Ah, tá. É como se tivesse zerado. Isso, como se eu não tivesse zerado. Aí eu voltei novamente e fui refazer, fui abrir tudinho, por isso que eu me atrasei. Não, mas você nem se preocupe quanto a isso, não, porque o que valida lá para mim é o que eu já tinha tirado, que eu tirei até um relatório ontem, e todos vocês estavam ok. Eu acho que da turma de vocês, gente, teve 1 ou 2 alunos no máximo que não recebeu a pontuação máxima das atividades transversais, que eu tinha pedido para vocês realizarem todas as unidades. Sim.